Então, queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, conhecendo essa igreja, esses irmãos maravilhosos. Tenho uma relação assim de pouco tempo com o pastor Maico, mas já é uma relação forte, porque o que nos identifica é a palavra, a verdade em Cristo. Amém. Se faço acompanhado de minha esposa, Vânia, e é um prazer estar aqui com os irmãos. Amém. Muito bem, então nós vamos estudar a palavra agora, no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Então prestem atenção. Nós vamos analisar os versículos de 21 a 35, certo? Agora eu vou ler apenas um versículo, o versículo 33. Vocês vão acompanhar sem desmarcar o texto. Entenderam? Sem desmarcar o texto. Mas antes da leitura, eu quero dar o título da mensagem. E o título da mensagem é o seguinte: perdoado, vírgula, mas não perdoando. Perdoado, mas não perdoando. Então, meus irmãos, acompanhem o versículo 33 sem desmarcar o texto. Diz assim: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Vamos orar a Deus. Ó Deus bendito, Pai amoroso, gracioso, Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas. Estamos em Tuas mãos e rogamos a Tua bênção para esse instante. Um instante sublime em que vamos expor a Tua palavra e rogamos que o Teu Espírito opere nos corações. Primeiro no meu, dando-me a capacidade, a sabedoria, o discernimento, a clareza, a simplicidade, a humildade, a unção e, acima de tudo, Senhor, a fidelidade ao que está revelado nas Escrituras. Dê à Tua igreja a graça de receber essa palavra no coração, com alegria, com quebrantamento, com arrependimento. Faz com que o Teu Espírito, Senhor, possa nos examinar no mais profundo do nosso ser, mostrando de fato como estão as nossas relações uns com os outros e com outras pessoas da nossa proximidade. Se temos perdoado assim como fomos perdoados, ou se até mesmo não fomos perdoados e por isso não perdoamos. Que o Teu Espírito nos mostre com clareza. Que hoje seja dia de quebrantamento, dia de crescimento, de maturidade espiritual, mas também dia de salvação para aqueles que não conhecem a Ti. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Título da mensagem? Título da mensagem? Vai. Perdoado, mas não perdoando. Sim, irmãos, o assunto que vamos tratar nesta noite é um dos mais difíceis da vida cristã. Porque na igreja nós vivemos entre pecadores.
não é entre anjos, né? Por isso, entre os irmãos, não estamos livres de sermos atingidos pela traição de uma confiança, pela quebra de uma amizade, ou de qualquer outra ofensa. É inútil esperar que consigamos escapar aos maus tratos e das ofensas, por mais cuidadosamente que nos comportemos. Não tem como escaparmos. Todos nós enfrentamos situações em que somos ofendidos, de uma maneira ou outra. E aí o problema é que corremos o risco de ficarmos revoltados, amargurados e finalmente guardando rancor, inimizade e desprezo contra aqueles que nos ofenderam. Daí, saber como proceder quando somos maltratados é algo importantíssimo para as nossas almas. E essa era a preocupação do nosso irmão Pedro, do apóstolo Pedro. Ele quer saber como proceder quando for maltratado por um irmão. Se Pedro teve essa preocupação, nós também devemos ter, pode ter certeza. Então, o que acontece? Ele aproxima-se de Jesus e quer saber como lidar com essa questão quando isso acontecer no futuro. Senhor, quando no futuro eu for ofendido por um irmão, como é que eu devo proceder? Esse é o questionamento de Pedro diante de Jesus. Versículo 21. Veja. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão, isso aqui é dentro da igreja, viu? Meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Então, pode para cá agora. Perceba uma coisa. Pedro tem dúvidas que deve perdoar? Não. Ele não tem dúvidas que deve perdoar o irmão que pecou contra ele. Isto é, ele não tem dúvida que deve tomar a iniciativa de procurar o irmão para uma completa reconciliação. O problema é quantas vezes deve revelar essa atitude compassiva. Quantas vezes? Vem a pergunta: devo perdoá-lo até 7 vezes? Pedro tinha suas razões para fazer essa pergunta. Sabe por que ele faz essa pergunta? Devo perdoá-lo até 7 vezes? É que os rabinos ensinavam que um homem deve perdoar 3 vezes a seu irmão e nada mais. E nada mais. A ideia rabínica, que eram os mestres judaicos, a ideia rabínica era a seguinte: se alguém cometeu uma falta uma vez, perdoe-lhe. Se alguém cometeu uma ofensa uma vez, perdoe-lhe. Se cometeu uma ofensa pela 2ª vez, perdoe-lhe. Se cometeu uma ofensa pela 3ª vez, perdoe-lhe. Se cometer pela 4ª vez, não lhe perdoe. Essa era a ideia e esse era o ensinamento rabínico. E foi isso que Pedro aprendeu durante todo o seu tempo. Certo? Pedro era um judeu e estava debaixo desses ensinamentos. Agora, com que base os rabinos tomavam esse ensinamento? Eles se baseavam no seguinte: por exemplo, no livro de Amós, no capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11, 13, no capítulo 2, versículos 1, versículo 4, nestes versos que eu citei aqui de Amós, Deus estabelece
uma série de condenações para diferentes nações, afirmando assim: por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Dito isto, e com base nisto, os rabinos deduziram que o perdão de Deus se estende a 3 ofensas, e que Deus se aproxima do pecador com castigo na 4ª ofensa. Uma interpretação completamente distorcida da palavra de Deus. Mas vejam a dedução lógica dos rabinos. Como eles interpretavam assim, que Deus só perdoava 3 vezes, e na 4ª Deus castigava, então a dedução lógica deles é a seguinte: se Deus limitava o perdão a 3 ofensas, não se podia pensar que um homem fosse mais piedoso do que Deus e perdoasse 4 ofensas. Então eles ensinavam: a primeira ofensa perdoe, a segunda ofensa perdoe, a terceira ofensa perdoe, mas a 4ª ofensa não perdoe. Então perceba, Pedro agora se aproxima de Jesus, ele toma as 3 ofensas rabínicas, mas Pedro quer se mostrar assim muito generoso, muito compassivo diante de Jesus, talvez o mais piedoso daqueles apóstolos. Então ele toma as 3 ofensas rabínicas, multiplica por 2, 3 vezes 2, 6, e adiciona mais uma. Daí a sugerir: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7. E ele está esperando receber um elogio muito grande de Jesus. Pedro, você é fantástico, não tem crente igual a você, né? Olha, os seus irmãos perdoam 3 vezes, você perdoa 7 até. Pedro está muito satisfeito consigo mesmo e crê que é mais do que suficiente perdoar 7 vezes, é o máximo. Afinal, naquele contexto, seria ele uma exceção. Então Pedro está esperando receber de Jesus uma felicitação, um elogio, mas a resposta de Jesus vem na contramão do pensamento de Pedro. Veja a resposta de Jesus no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, encontramos o significado, melhor dizendo, encontramos o verdadeiro significado da resposta de Jesus olhando lá para Gênesis, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Acompanhe comigo, sem desmarcar esse texto. Bote aí qualquer coisa, um dedo, uma toalha, uma caneta, não desmarque o texto. Gênesis 4, 23 e 24, para a gente entender o significado da resposta de Jesus. Diz assim o texto, Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque, Lameque é um ímpio terrível, né? Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. A resposta de Jesus é o inverso, ou o reverso, da lei da vingança de Lameque. Em vez de vingança infindável, o discípulo de Cristo deve praticar perdão
interminável, ilimitado. Até 7 vezes, aí Jesus está dizendo, Pedro, não te digo que até 7, mas o perdão deve ser praticado de forma ilimitada. Ilimitada. Veja, em sua resposta, Jesus tomou 2 números perfeitos na Bíblia. Número 10 é o número da perfeição na Bíblia, e número 7 é também o número da perfeição. Então Jesus tomou esses 2 números e multiplicou-os entre si. 10 vezes 7, 70. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dá 490 vezes. Né? Então, Jesus faz isso para mostrar que o espírito do genuíno perdão não conhece fronteiras. Ele não tem limites, ele não tem condições, ele não tem um tempo especial para ser executado. Jesus mostra a Pedro que o perdão não é matéria de cálculo. Já perdoei uma vez, já perdoei 2, agora não vou perdoar mais. Já perdoei 3, já perdoei 4, já perdoei 25 vezes. Não, o perdão não é matéria de cálculo. Perdão não é uma mercadoria que se pode pesar, medir e contar. Como se a mesma pudesse ser parcelada pouco a pouco, até um limite bem definido. Até aqui eu perdoo, passou daqui eu não perdoo mais. E aí a distribuição tem que parar. A questão aqui, meus irmãos, não é quantas vezes se deve perdoar, mas está sempre disposto a fazer. A ideia é que perdoe sem jamais cessar. Sempre, sempre, sempre e sempre e sempre. Na verdade, Jesus quer ensinar que o crente não pode viver como uma pessoa perdoada por Deus sem perdoar o próximo. Viu o título do sermão? Perdoado, mas não perdoando. Porque tem pessoas que querem viver assim. Foram perdoadas por Deus de todas as suas ofensas, mas não querem perdoar as ofensas que as pessoas cometeram contra ela. E para ilustrar o ensinamento de Jesus, ele vai contar uma parábola. A parábola do credor incompassivo. Então a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus dá lugar a esta parábola. A parábola é uma verdade espiritual, né? É uma história para ilustrar uma verdade espiritual. Então você conta uma história, mas no fundo você quer ensinar uma verdade espiritual. E a verdade espiritual que Jesus quer ensinar a Pedro é que o perdão não tem limites, que deve sempre perdoar, perdoar, perdoar. E aquele que foi perdoado pelo Senhor não pode negar o perdão a quem lhe ofendeu. Certo? Jesus vai contar essa história agora para ilustrar. E nessa história, Jesus mostra 2 coisas importantíssimas sobre a natureza do perdão. 2 coisas importantíssimas sobre a natureza do perdão. Quais são elas? Primeiro, é que o perdão é uma questão de graça. Graça, de favor imerecido. Perdão é uma questão de graça, de favor imerecido. Você não perdoa uma pessoa porque ela merece. Deus não nos perdoou porque Ele achou que nós merecíamos alguma coisa. Não, foi por graça. Nós cantamos isso aqui agora, né? E Jesus quer ensinar isso a Pedro, porque ele ainda não tinha aprendido isso. E nós vamos ver essa verdade nos versículos 23 a 27, na sequência. Mas olhem para cá antes.
Jesus vai contar a parábola, mas o tema da parábola, é importante você entender isso, para você entender a parábola. O tema da parábola não é a salvação dos pecadores, mas sim o perdão entre irmãos, certo? Lembre-se que Pedro faz a pergunta: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, né? Devo perdoá-lo até 7 vezes. Jesus vai contar uma parábola para mostrar essa relação, né, entre os irmãos e a necessidade do perdão. A parábola trata do perdão entre irmãos e não entre pecadores e Deus, certo? É uma relação horizontal aqui, não é uma relação vertical. A ênfase do capítulo como um todo é sobre irmãos perdoando irmãos. Basta ver o contexto anterior e o contexto posterior. Se a gente volta um pouquinho aí, capítulo 18, onde você está, versículo 15, veja o que Jesus vinha ensinando, e foi isso que fez suscitar a pergunta de Pedro. Olha o que Jesus ensina no versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Veja, Jesus está ensinando como deve ser a relação entre os irmãos. Se o irmão te ofendeu, você deve procurar o irmão, você deve questionar o irmão, né? E se ele te ouvir, entender que está errado, pedir perdão, você ganhou seu irmão. Você não está dizendo nada a ninguém: olha, fulano me ofendeu, disse isso, fez aquilo. Não, procure o irmão, né? E versículo 21. Pedro, então, se aproximando, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. E versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, você está entendendo? A parábola que Jesus vai contar agora, ela fala da relação de irmãos perdoando irmãos. Está entendido isso? Então, a pergunta do versículo 21 dá origem à parábola. Jesus começa a parábola descrevendo um rei que chama os seus servos para prestarem contas. Eu disse que 2 coisas nós vamos aprender aqui quanto à natureza do perdão. Qual é a primeira? Qual é a primeira? É que o perdão é uma questão de graça, de graça, de graça, de favor imerecido, de favor imerecido. Versículo 23, olha agora a parábola que Jesus começa a contar. Jesus diz assim: por isso o reino dos céus, por isso que? Por conta da pergunta de Pedro. Está entendendo? Por conta da pergunta de Pedro. Se você ler essa parábola sem ler os versículos 21 e 22, você não vai entender a parábola. E aí, o que é muito ruim é que a nossa Bíblia aí, ela divide o texto de forma errada, né? Ela deixa os versículos 21 e 22 fora da parábola, mas ele está dentro da parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quem eram esses servos? Quem eram esses servos do rei? Os servos eram os oficiais de alta posição a serviço do rei. Alguns daqueles servos, eles eram responsáveis por cobrar grandes somas de impostos em sua província. Bom, o rei tem o seu servo, e ele designa esse servo lá numa província daquela e diz: olha, você cobre os impostos aqui de toda essa província. Provavelmente, quando ele chama os servos para prestar contas, tem um servo que estava roubando do rei. E depois de uma auditoria contábil,
o seu crime foi descoberto. Então, olha como é que começa. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, seus oficiais, que cobravam impostos. E passando a fazê-lo, versículo 24, trouxeram-lhe um. Quem é esse um aqui? O referido servo que estava roubando o rei, certo? Estava recebendo o dinheiro dos impostos do rei e embolsando. Trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui, Jesus está usando uma hipérbole, um exagero, ao falar sobre a dívida desse servo. Era impossível que uma pessoa devesse, naquela época, 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalem a 174 mil quilos de ouro, ou 174 toneladas de ouro. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. 174 mil quilos de ouro. Agora você vai entender porque Jesus está fazendo esse exagero todinho desse servo que devia assim a esse rei. Eu acho que a nossa dívida com o grande rei era maior do que essa, não era? Não tinha dinheiro do mundo que pagasse. Para você ter uma ideia de quanto isso valia, 10.000 talentos, note o seguinte: o salário anual do governador Herodes Antipas perfazia cerca de 200 talentos. 200 talentos só. O governador romano ganhava o ano inteiro. Esse servo devia 10.000 talentos ao rei. Outro comparativo para você entender: todos os impostos da Judéia, Pérea, Samaria e Galileia durante um ano era de 800 talentos. Então, os impostos da nação de Israel durante um ano era de 800 talentos. 10.000 talentos representavam todos os impostos da nação de Israel por 13 anos. É como se pegasse o PIB do Brasil inteiro aqui, tudo o que é arrecadado por 13 anos e fosse a dívida desse homem. O que Jesus queria enfatizar é que aquele homem possuía uma dívida impagável. Você já chegou a essa conclusão, né? Muito bem. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso estava de acordo com a lei. Lá naquela época, se você era devedor e não podia pagar, você era vendido como escravo, sua mulher era vendida como escrava, seus filhos eram vendidos como escravos, e eles iam trabalhar para aquele que tinha dívida, que você tinha dívida para com ele, até que você pagasse a sua dívida, certo? Então, nesse tempo, a esposa e os filhos eram tratados como propriedades. No entanto, a quantia arrecadada com a venda da esposa, dele, dos filhos, seria como uma gota no balde. Porque o preço médio de um escravo era 1/10 de um talento. 1/10 de um talento. Então, para você ter uma ideia, o valor arrecadado com a venda de toda a família, comparado com a dívida, era nada. Ainda assim, o rei ordenou que todos eles fossem vendidos como escravos.
Isso quer dizer o quê? Que eles iam morrer como escravos e não arranharia sequer a dívida. Eles não iam pagar o mínimo da dívida, mesmo depois de mortos como escravos. O rei já havia pronunciado a sentença, mas ainda não a tinha executado. Aí o que acontece? Versículo 26. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou. Ele não podia fazer outra coisa. Ele podia fazer outra coisa? Ele rogou e disse assim: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E aí? Sujeito orgulhoso, né? No lugar de admitir logo que não podia pagar nada, que ele não tinha como pagar. Se ele trabalhasse a vida inteira, ele, a mulher, os filhos e tudo mais, ele não pagaria 1% daquela dívida. Mas ele disse: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então, a promessa do devedor de quitar a sua dívida era absolutamente impossível de ser cumprida. Como pagar se ele não possuía nada? Mas ainda assim, ele se considerava poderoso o suficiente para ganhar e pagar o dinheiro que havia roubado. Agora aqui nós vemos dois pecados terríveis nesse servo. Primeiro, o orgulho, né? E segundo, a falta de arrependimento. Falta de um arrependimento sincero. Seu caso não tinha solução, exceto por um detalhe. O rei era um homem compassivo. O rei era um homem compassivo, misericordioso. O rei era um homem perdoador. Versículo 27. Então, foi que ele pediu: sê paciente para comigo e tudo te pagarei. O resultado da oração, que pedia clemência, foi: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. O rei aceitou o prejuízo e perdoou o servo. O servo não merecia ser perdoado, merecia um ladrão safado, não merecia ser perdoado. O perdão foi um ato da mais pura misericórdia, do mais puro amor por parte do seu Senhor. Assim o homem ficou livre. Não ficou livre ele só, ficou livre ele quem? E sua família. Sua família não seria mais vendida como escrava, ou não seriam mais vendidos como escravos. Então, irmãos, o perdão desta imensurável dívida ilustra a dívida de pecado que temos incorrido diante de Deus. Desde o primeiro momento da nossa vida cristã, carecemos da misericórdia e da graça de Deus para sermos perdoados. O perdão não é algo que merecemos, mas dádiva de Deus, que desesperadamente necessitamos. Então aqui está a essência do ensino da parábola. A essência é a seguinte: se o grande rei perdoa os seus servos, muito mais ainda estes devem perdoar-se os seus conservos. Assim como Deus não cessa de perdoar seus filhos que pecam, a pessoa perdoada por Deus deve estar sempre disposta a oferecer perdão àqueles que lhe ofenderam. Esta verdade nos remete ao segundo e último ponto do sermão. O que nos chama a atenção agora, nesse segundo e último ponto, não é mais a graça do rei. Então, primeiro, nós já vimos que o perdão é um ato da graça. Mas o que nos chama agora a atenção no segundo ponto não é mais a graça do rei, mas a perversidade do servo perdoado de tão grande dívida. Agora vamos ver a perversidade de alguém que foi perdoado de tão grande dívida.
vamos entender agora que perdão é uma questão de obrigação. Certo? Então, em primeiro lugar, perdão é uma questão de graça. Em segundo lugar, perdão é uma questão de obrigação. Os versículos 28 a 35 mostram isso. Isso quer dizer o quê? Que aquele que recebe o perdão de Deus não tem outra opção a não ser perdoar quem lhe ofendeu. E que arrependido o procura e diz assim: me perdoe. E você deve perdoar. Mas deixa eu fazer uma observação. Às vezes a gente entende mal essa questão do perdão. Nós somos perdoados por Deus, mas para sermos perdoados por Deus, o perdão não foi incondicional. O perdão foi ilimitado. Deus não pôs limite. Deus não disse assim: eu perdoo esse aqui eu não perdoo. Não. O perdão foi ilimitado. Certo? O perdão foi eterno. Foi para sempre. Eu mesmo, como Michael leu aqui, né? Sou o que apaga os teus pecados, as tuas transgressões por amor de mim, e deles não me lembro mais. Deus perdoou eternamente, para sempre. Pegou nossos pecados, lançou no mais profundo abismo. Ele não fica passando nossos pecados na cara, dia após dia. Quando nós cometemos um outro pecado, ele não diz assim: ó, você já fez isso lá no passado. Não. Perdoou. Certo? Então, foi eterno. Mas o perdão, ele não é incondicional. Deus não perdoa ninguém que não se arrepende. Para uma pessoa ser perdoada, ela tem que primeiro se arrepender. Né? Entendeu? Então Deus primeiro regenera, Deus primeiro converte, Deus primeiro dá fé, Deus primeiro dá arrependimento. E quando a pessoa arrependida clama a Deus pelo perdão, Ele perdoa. Agora, o perdão de Deus, o nosso perdão para com o nosso próximo, é diferente do perdão de Deus? Nosso perdão para com o nosso próximo é incondicional? Ou só podemos perdoar o nosso próximo quando ele se arrepende? Hein? O perdão, nosso perdão para com o nosso próximo é o mesmo que Deus nos perdoou. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Foi assim que Deus nos perdoou. Eternamente, ilimitadamente, graciosamente, mas não incondicionalmente. Ele nos conduziu ao arrependimento e nos perdoou. Eu sei que vocês já ouviram, por exemplo, entrevistas na TV de, vamos imaginar assim, uma senhora que teve o seu marido morto por um ladrão através de um assalto, e essa senhora era crente. E aí o repórter, entrevistando essa senhora, disse: o que a senhora diz de tudo isso? Ela disse: olha, eu já o perdoei. Bonito isso, né? Não é? Não está certo ela? Tá ou não está? Tá. Tá não. Tá não. Tá não. Perdão não é incondicional. A gente só pode perdoar quando o outro se arrepende. Preste bem atenção. Quando alguém comete um pecado, em primeiro lugar, esse pecado é contra quem? Você cometeu um pecado contra mim. Em primeiro lugar, você cometeu um pecado contra quem? Deus. Lembra-se do filho pródigo? Pequei contra os céus e contra ti. Então todo o nosso pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Em segundo lugar, contra o nosso próximo. Então, o que é que deve acontecer? Em primeiro lugar, eu devo me reconciliar com Deus. Para que eu me reconcilie com Deus, eu tenho que entender que errei, tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus. E Deus perdoar. E aí, quando Deus me perdoa, né, agora eu vou atrás daquele no nível horizontal
que eu pequei contra ele e dizer, meu irmão, olha, eu estou arrependido, me perdoe. Certo? Agora, se a pessoa pecou, ela não está arrependida ainda. Ela não está arrependida. E eu chego e digo assim, eu já perdoei aquela pessoa. Aí eu pergunto, você é melhor do que Deus? Porque Deus não perdoou ele ainda, porque ele não pediu perdão a Deus. Deus só vai perdoar ele quando ele pedir perdão a Deus, quando ele se arrepender. Você não é melhor do que Deus. Entendeu? Então, você só pode perdoar quando ele se arrepender. Quando ele se arrepender. Então, agora, depois que ele se arrepende, você não pode pôr condição nenhuma. Aí, o perdão passa a ser algo incondicional. Por quê? Porque você não é melhor do que Deus. Porque ele, com todas as mazelas dele, com tudo que ele fez contra Deus, contra a santidade de Deus, na hora que ele se arrependeu e pediu perdão a Deus, Deus perdoou. E você, por que não perdoa? Você é melhor do que Deus? Não é. Às vezes a gente faz o inverso, né? A gente quer tomar o lugar de Deus e dizer, eu perdoo. Agora, vem uma pergunta. Vamos imaginar aquela mulher que perdoou aquele homem. Aquele perdão dela vale alguma coisa? Não vale nada. Porque se ele não está perdoado diante de Deus, não vale nada. Ele tem que primeiro se arrepender. Quando ele se arrepender e receber o perdão de Deus, e arrependido procurar ela, aí ela deve perdoar. Certo? Entendeu bem isso? Então, é esse o ensinamento. Então, depois que ele te procura arrependido, quando o irmão procura arrependido, aí é perdoar ou perdoar. Se você não perdoa, você está demonstrando que você não foi perdoado. Aí é que é pesado, né? Então, isso quer dizer que você não é crente. Então, eu sei que isso às vezes não acontece de imediato. Mas se você é crente, você vai chegar lá. Certo? Às vezes você não tem ainda a maturidade suficiente, o impacto é muito grande, né? Mas você chega lá. Agora, se você segura isso até o fim, sem perdoar, isso é mau sinal para você, é sinal que você realmente não é crente. Se você vai até... Né? Então, e essa verdade, porque um coração que não perdoa, como Michael leu aqui lá em Mateus, é um coração não perdoado. Jesus disse, se não perdoares, eu não posso perdoar vocês. Isso é ilustrado no homem que fora perdoado de uma dívida impagável de 10.000 talentos. Depois de receber o perdão de sua dívida, esse homem encontra um conservo, um companheiro que lhe devia 100 denários, um valor insignificante em relação aos 10.000 talentos que aquele homem foi perdoado. Olha, qualquer falta que a pessoa aqui nessa terra fizer contra nós, vale 100 denários em relação a 10.000 talentos que já fomos perdoados. Entendeu? Qualquer falta, pode ser a maior de todas as faltas, não passa de 100 denários. Não passa de 100 denários. Só quero mostrar com isso que é algo muito insignificante em relação à dívida pela qual você foi perdoado pelo seu Senhor. Versículos 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um companheiro, que lhe devia 100 denários. Saindo de onde, hein? Saindo de onde? Da presença do rei,
depois de ouvir da boca do rei as seguintes palavras: vai embora, sua dívida está perdoada. Não vou escravizar sua esposa, não vou escravizar seus filhos, você não me deve mais nada. Eu vou assumir o prejuízo de tudo de errado que você fez e vou lhe perdoar. Perdão é isso. Ninguém perdoa sem assumir prejuízo. Quando você perdoa alguém, você fica com prejuízo e deixa a pessoa livre. Ah, mas eu estou arrasada, olha o que ele fez comigo, né? Estou sofrendo até agora. Perdoar é dizer assim: eu assumo todo o prejuízo. Para você ser perdoado, quem foi que assumiu o prejuízo na cruz por você? Deus. Em Jesus Cristo, Deus assumiu o prejuízo por você. Então veja, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou dos seus conservos que ele devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, o sufocava. Notem, antes mesmo de falar com o seu companheiro, já foi encontrando, já foi agarrando ele no pescoço. Ele já vai sufocando, ele já vai estrangulando e vai dizendo assim, o outro não pode nem falar direito, ele vai dizendo: pague-me o que me deves. Ele quer receber a dívida a todo custo. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Olha, o que é interessante é isso aqui nessa parábola. Jesus está contando a Pedro e aos discípulos. Jesus vai usar as mesmas palavras, aquele conservo vai dizer as mesmas palavras que ele disse ao rei. As mesmas palavras. Então o seu conservo lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E o conservo tinha condições de pagar. Quando tirasse a colheita, ele pagaria, porque era apenas 100 denários. Agora eu acho bonito demais isso, que Jesus está fazendo aqui. As mesmas palavras, a mesma petição que ele fez ao rei. Isso devia ao menos lhe avivar a memória, cair em si, o eco de suas próprias palavras ali, devia encher-lhe o coração de compaixão, como foi o coração daquele Senhor que o perdoou. Cheio de compaixão, o Senhor o perdoou. E ele devia aproveitar aquela oportunidade para tratar os outros como ele mesmo foi tratado. Mas vejam como ele reage, como ele é perverso. Ele, entretanto, não quis, ele não quer acordo, ele não quer conversa. Não quero saber, não quero saber. Antes, indo-se, o lançou na prisão até saldasse a dívida. Olha, entenda isso. Ele mandou lançá-lo na prisão porque a dívida era muito pequena. A dívida era tão pequena que a lei não permitia que se vendesse um homem como escravo por uma dívida pequena daquela. Aí ele pega o homem e põe na prisão. Ninguém podia ser vendido como escravo por uma dívida que era menor do que quanto a pessoa valia como escravo. Entendeu? Então vejam, ele não podia vendê-lo como escravo. No entanto, lhe era legalmente permitido sentenciá-lo à prisão e a trabalhos forçados para liquidar a dívida. Mas eu creio que lá no fundo ele acalenta uma esperança de que a família daquele pobre homem pague a fiança e a dívida seja quitada. Você sabe, uma pessoa quando é presa, a família inteira se mobiliza para assaltar ele e tal. Então ele pôs lá na prisão nessa esperança de receber a dívida, certo? De receber a dívida. A família vai pagar a fiança e eu recebo a dívida. De uma forma ou outra, ele age como uma pessoa perversa, uma pessoa cruel. Ele age de forma vil. Então note uma coisa: qual é o tamanho da dívida daquele conservo, daquele companheiro dele? Qual é o tamanho? Vamos. 100 o quê? 100 denários. 100 denários.
Um denário era equivalente a um dia de trabalho naquela época. Você trabalhava um dia, você recebia um denário. E um talento valia 6.000 denários. Um talento, 6.000 denários. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Ou um pouco mais do que 20 anos de trabalho com um talento. O único talento era quase a renda de uma vida inteira de um trabalhador comum. Um trabalhador comum, se trabalhasse 40 anos, se ele conseguisse, com aquelas condições daquela época, trabalhar 40 anos, porque o trabalho era muito pesado, ele ganharia 2 talentos. 2 talentos. 2 talentos. Não é sem razão que Geazi, vocês conhecem a história de Geazi, fez o que fez para ganhar 2 talentos das mãos de Naamã, o sírio. Está lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 23. Né? Terminou leproso por conta da sua cobiça, da sua ganância. 100 denários, que era a dívida, representava 3 meses de trabalho só. A proporção das 2 dívidas era imensa. Então, observem a perversidade daquele servo. Aquele que fora perdoado de uma dívida colossal, não consegue perdoar um valor irrisório. Aquele que fora alvo de imensa compaixão, não consegue ser compassivo com o seu conservo. A lição que Jesus quer ensinar nesta parábola é que você também recebeu de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que deve conceder a quem lhe deve qualquer coisa. Então, quando você tiver que perdoar alguém, lembre sempre dessa passagem. Senhor, será que eu estou me comportando como esse homem perverso? Com isto, veja bem, com o perdão que você recebeu de Deus, você recebeu uma grande responsabilidade. Não é só, quando a graça vem, junto com a graça vem a responsabilidade. Você recebeu o perdão, mas você recebeu uma grande responsabilidade. A responsabilidade de eternamente agir com aqueles que lhe ofendeu, como Deus agiu com você. Como Deus agiu com você. Abra em Lucas 17, versículos 3 e 4. Lucas 17, versículos 3 e 4. Diz assim, não desmarque o texto, viu? O original. Olha, Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O irmão lhe ofendeu, você se sente ofendido com o que o irmão fez. Às vezes o irmão nem sabe que lhe ofendeu. E você, em lugar de procurar o irmão, fica com maledicência, com fofoca, por aí, conversando. Não, se teu irmão pecou contra ti, repreende-o. Vá lá e diga, meu irmão, você fez uma coisa errada comigo. Não, irmão, você está entendendo errado. Eu não fiz nada mal contra você. Foi assim, assim, assim. Ah, tá. Então, quem tem que pedir perdão sou eu. Desculpa ter julgado mal. Mas, se você está certo em provar que de fato ele fez errado, se ele disser, minha irmã, meu irmão, me perdoe. Qual é a resposta de Jesus? Se ele se arrepender, está vendo? Que o perdão não é incondicional. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia, Jesus está mostrando aqui que perdão não é questão de contas. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti,
e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Ah, mas não vou mais, você não vou mais arrepender, não vou mais perdoar de jeito nenhum. Porque no dia, olha, essa é a segunda vez já que você me pede perdão hoje. Jesus está dizendo 7, que é o momento perfeito. Tantas quantas vezes no dia ele te ofender. Porque nas nossas relações estamos sujeitos a ofender continuamente e ser ofendido. Certo? Pecado habita em nós. É nas nossas palavras, é nos nossos pensamentos, nas nossas motivações, nas nossas ações. Né? E chegar dizendo, estou arrependido, qual é a resposta? Perdoa-lhe. Então, essa é a sua obrigação. Obrigação. Agora, qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que você costuma ser muito justo com os outros. Você persiste numa atitude legalista diante deles, considerando gigantescas as suas faltas e impossíveis de serem perdoadas. Não, o que essa pessoa fez comigo, fora da medida, a falta dele foi demais para mim, é impossível de ser perdoado, porque você se considera muito justo, muito legalista. A racionalização tem como base o quanto ele lhe fez e ainda lhe faz sofrer. Ainda hoje eu sofro por causa daquela pessoa. Está vendo? E confiar nele como avalista, ainda hoje estou com o nome no SPC. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa que chegou aqui com uma cara safada, dizendo assim, olha, eu estou arrependido, me perdoe. Meu irmão, nunca esqueça, eu volto a dizer, que qualquer ofensa realizada contra você não passa de centenários. Então, deixe-me fazer uma aplicação aqui para a sua vida. Quando for ofendido, tenha compaixão e misericórdia. Não procure exigir justiça. Aqueles que não mostram misericórdia, mas insistem na justiça, não receberão misericórdia. Esses também receberão de Deus justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão de Deus misericórdia. Misericórdia. Portanto, meu irmão, não procure executar a lei contra o seu ofensor, nem o pise debaixo dos pés. E quando ele chegar arrependido, não ponha a espada sobre a cabeça dele, não. Não adianta estar passando na cara, estar esfregando a cara dele na merda. Perdoe. Você tem que olhar para aqueles que lhe ofendeu com olhar de compaixão, de misericórdia. Olhar que às vezes ele fez coisas com você porque ele não sabia fazer outra coisa senão isso. Machucar, ofender, ferir, desprezar. Há uma história interessante de um parlamentar lá na Inglaterra, e lá no parlamento, era um deputado, no parlamento ele estava recebendo muitas críticas injustas, e ele estava muito machucado com as pessoas que estavam fazendo isso, os colegas de trabalho, sem disposição nenhuma para perdoar. Um dia ele está retornando para casa, muito ferido, muito machucado, cheio de autocomiseração, lambendo a ferida. Aí olha assim no retrovisor do carro e vê um cachorrinho no canto do meio-fio, se contorcendo. E diz, ih, rapaz, alguém atropelou esse cachorrinho. Eu vou lá, vou ajudar. Parou o carro, foi lá, e aí aproximou-se do cachorrinho, baixou,
meteu as mãos assim por baixo para abraçá-lo e levá-lo ao veterinário. Quando ele meteu as mãos assim por baixo, o cachorrinho deu-lhe uma mordida federal no seu braço. Moral da história: o cachorrinho estava com a pata quebrada e ele não sabia. Quando ele meteu a mão, machucou a pata do cachorrinho e o cachorrinho reagiu, dando-lhe uma mordida federal. Às vezes nós estamos nos relacionando com pessoas assim, que estão com a pata quebrada. Você está entendendo a figura? São pessoas que tiveram uma infância muito dolorosa, muito difícil, pessoas amargas, pessoas machucadas, feridas por dentro, e que têm um prazer muito grande também em ferir outros. E a gente tem que olhar para essas pessoas que nos ferem sempre com esses olhos de misericórdia, com esses olhos de compaixão. Não querer exigir justiça. Não, eu vou esperar que ele melhore para eu perdoar. Quem é você? Deus não disse assim como você disse. Deus não disse, tá, eu vou esperar que você melhore para eu perdoar. Quando é que Deus ia lhe perdoar? Nunca. Né? Então você deve amá-lo e perdoá-lo do mesmo modo que Deus em Cristo lhe amou e perdoou. Então ouça, não existe sinal mais seguro de que você já experimentou o perdão de Deus do que exercitar a sua própria misericórdia perdoadora com aqueles que te ofenderam. Isso é uma testificação que você é um salvo. A pessoa que é inflexível mostra que nunca experimentou o perdão de Deus. Então, não espere o outro melhorar ou padecer. Não, eu vou perdoar. Tá, eu vou perdoar. Deixa eu pensar. Aí, quando ele sai, eu quero deixar ele sofrer um pouquinho para ver, para ele aprender o que é. Depois eu perdoo. Depois eu perdoo. Esse é o tempo que Satanás quer, para encher o teu coração e nunca mais ser perdoado. Você ficar cheio de amargura. Tem que perdoar na hora, para não dar lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Perdoe, e perdoe imediatamente quando ele chega pedindo perdão, arrependido. Às vezes nas relações com a esposa, com o esposo, por que razão? São dois crentes, ficaram uma semana sem se falar dentro de casa, quando deveria haver o quebrantamento, o outro chegar a se aproximar, perdoe, e o outro imediatamente perdoar. Pronto, mudava tudo. O perdão muda tudo. Muda tudo, é um novo recomeço. Então você não pode basear o relacionamento com outros no mérito e negar a misericórdia e a graça. Perdoe imediatamente assim que a pessoa clamar perdão. Sabe por quê? Porque o tempo passa rápido. Não desperdice com sofrimento fútil. Custa menos perdoar do que guardar mágoa. É muito caro, é muito alto o preço da ira, dos resmungos que você vai ter que conviver ali dentro daquele tempo, da cara feia e de poucos amigos, o silêncio. Essas coisas são cobradas com juros no relacionamento, machucado, fracionado. Perdoe antes que seja dominado pela amargura, porque depois que você for dominado pela amargura, você vai contaminar outros dentro da sua casa, vai contaminar os seus filhos, vai contaminar outros da sua família, vai contaminar outros aqui dentro da igreja, né? Porque quando você não perdoa, você deseja vingança. E quando você se vinga, você está pagando na mesma moeda. Você torna-se igual a quem lhe ofendeu. Você desce ao nível dele, até mais baixo. Há um ditado que diz assim: ultrajando teu inimigo, tu te colocas debaixo dele. Vingando uma injustiça, estás no mesmo nível que ele. Perdoando, estás acima dele. Estás acima dele. O perdão não é fácil, né?
Porque acontece a coisa mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que estamos indiferentes, né? Eu achando que você me ofendeu, você achando que você me ofendeu, né? E aí, vamos ilustrar isso aqui. Vamos imaginar uma balança com 2 pesos de 1 quilo, de um lado ou de outro. Então a balança está equilibrada, não está? Peso de 1 quilo, peso de 1 quilo. Aí você se quebranta e diz, rapaz, eu estou errado, vou pedir perdão lá, fulano de tal. Quando você vai, procura fulano de tal e pede perdão, você já tirou o seu quilo daquela balança. O que vai acontecer com esse outro prato que tem 1 quilo? Ele vai descer rapidamente, pá, bater lá. Pode ser que na hora que você vai pedir perdão, a pessoa sobe os cachorros. Porque ela ficou sozinha naquela história. Ela estava até achando bom, porque estava igual na balança, mas agora você deixou ela sozinha. Agora ela tem a obrigação de perdoar. E a reação dela pode ser, naquele primeiro momento, soltar os cachorros. Mas você tem cuidado. Se você foi com o espírito quebrantado, não vá reagir. Aceita a afronta, a ofensa, dê tempo para ela maturar isso, e depois ela vai voltar quebrantada, arrependida. Certo? Então, lembre-se uma coisa: as pessoas que menos merecem o seu amor são as que mais precisam dele. Certo? São as que mais precisam dele. Então, olhe para essa pessoa com olhos de misericórdia e lhe perdoe. Não agir dessa maneira é ser ingrato para com Deus. E um testemunho que você ainda não experimentou a misericórdia dele. Vejam os versos finais aí, 31 a 33. Você já deve estar dizendo, esse pastor não termina, não. 31 a 33. Diz assim: vendo os seus companheiros o que se havia passado, veja, olha, como a falta de perdão entristece a igreja, os demais irmãos, quando os demais irmãos veem 2 irmãos em contenda. Então, os companheiros viram o que ele fez ao seu companheiro, entristeceram-se muito, e eles tiveram muita tristeza pelo rei. Eles sentiram a dor do rei. O rei, que teve sua grande generosidade grosseiramente insultada. Seu exemplo de bondade foi tratado com vil desprezo. Mas também eles tiveram tristeza pelo apelo justificável do servo, que foi recusado de forma tão impiedosa. O que é que eles fazem? Aqueles companheiros que viram e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então eles procuraram o rei, que era o rei deles também, de todos eles, e relataram detalhadamente tudo o que aconteceu. Ah, meu irmão, escute agora, versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o, mandou chamar aquele servo que foi perdoado, disse-lhe: servo malvado, servo perverso, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Aqui a gente tem a bondade do rei versus a perversidade do servo, né? Não devias tu, não era tua obrigação permanente, igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ele não devia nem estar esperando para receber nada daquele conservo, quando o conservo disse: olha, eu lhe devo 100 denários, me deu de ser paciente comigo, tudo pagarei. Não, pai, está perdoado a tua dívida, vai para casa. Tá. O que é isso em relação à dívida que eu já recebi o perdão? Tá? Você percebe? Você jamais consegue entender o perdão que você deve dar a alguém que lhe ofendeu, a menos que você tenha consciência do perdão que você recebeu de Deus. Aquele homem recebeu
o perdão da sua dívida, mas não tinha consciência disso. Ele era ingrato. Ele era um homem perverso. O credor incompassivo não perdoou seu conservo, porque não reconheceu a grandeza do perdão que havia recebido. Assim, quem sabe, tem sido você. Então, ouça aí. Se você olha apenas no plano horizontal, você não vai encontrar razões para perdoar quem lhe ofendeu. Porque o número da falta dessa pessoa para com você são enormes. Você não vai encontrar razão. E as faltas dele para com você agridem profundamente a sua alma. Você não encontra razão. Eis a razão porque você sequer quer seguir o padrão de Pedro, onde tem que perdoá-lo 7 vezes. Nem sequer você quer seguir o padrão rabínico de 3 vezes. O seu padrão é mais exigente. O seu padrão é perdão 0. Não perdoa, não. Perdoa, não. Deixa eu ver a transformação dele, eu perdoo. Deixa eu ver a transformação dela, eu perdoo. Deixa ele vir rastejando aqui aos meus pés, para ele saber o quanto eu sofri. Ele não sabe o que de fato ele fez. Eu não perdoo, não. Você não vai encontrar razões para perdoar. Você tem que olhar para o plano vertical. No plano horizontal você não vai encontrar. Tem que olhar para o plano vertical e seguir o padrão de Jesus de perdão ilimitado. Porque quando você deixar de olhar para o plano vertical, invariavelmente você vai sonegar o perdão às pessoas que lhe ofenderam. Ao fazer isso, você vai demonstrar uma grande ingratidão para com Deus. E essa ingratidão vai despertar a ira de Deus contra você. Deus vem para lhe castigar. Versículo 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Pronto, agora eu quero ver. Entregou aos verdugos. Vem a pergunta: quem são os verdugos? Quem são os verdugos? Os verdugos eram pessoas contratadas pelo Estado, pelo rei, para atormentar os prisioneiros que cometiam crimes bárbaros. O rei considerou a falta de perdão dele para com seu companheiro um crime bárbaro. E diante daquilo que recebemos de Deus, é um crime bárbaro. Por este ângulo, vemos que a falta de perdão para Deus caracteriza um crime hediondo, bárbaro, horripilante. E esse é o sentido físico da coisa. Mas no sentido espiritual, quem são os verdugos? Os verdugos espirituais são os flageladores da consciência. Quem não perdoa vive atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. Quem não perdoa vive debaixo do chicote do tormento emocional, sem paz. A falta de perdão torna a vida amarga e insuportável, azeda e triste de quem conviver com uma pessoa nessa situação. E os verdugos também aqui podem ser os demônios, porque o ódio congelado no coração é uma porta aberta para Satanás. Muitas pessoas estão sendo atormentadas pelos demônios por carregarem no peito um coração cheio de ódio e de mágoa. Quem se alimenta de ódio morre envenenado pelo próprio veneno. Então eu quero fazer uma aplicação final aqui. Uma pessoa que não perdoa é imperdoável. Ela está debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa está excluída da bem-aventurança eterna. O céu é o lugar dos perdoados, e quem não perdoa não pode entrar no céu. Observem a loucura e a ironia de quem não perdoa. A falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido.
Ele não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Então entenda, quando você nutre mágoa no coração, você torna-se prisioneiro do seu próprio sentimento. Torna-se escravo da pessoa que você odeia. Você não consegue se libertar da pessoa por quem sente mágoa. Você vive acorrentado, dominado pela própria pessoa a quem quer descartar. A ironia é que você prende, mas também fica preso. Então, quando você se fecha para o perdão, você é lançado numa terrível prisão emocional. Essa atitude destabiliza a sua vida, fere seu coração, abala suas emoções, enfraquece seu corpo, destrói seus relacionamentos. Todo o seu relacionamento com o próximo é destruído, é amargo, é azedo, e destrói o seu relacionamento com Deus. É triste, mas a falta de perdão produz flagelo e rouba de você a liberdade de libertar-se do passado, de restaurar o seu presente e de receber cura para o seu futuro. Por fim, Jesus mostra a coisa mais triste para quem não perdoa, é que Deus fecha as portas da misericórdia para quem não perdoa. Versículo 35. No versículo 34 acaba a parábola. Jesus contou a história, Pedro entendeu direitinho quantas vezes deve perdoar agora, né? Para sempre, já que ele tinha sido perdoado de uma dívida impagável. Aquele credor, Pedro se colocou no lugar dele, certo? E diz: rapaz, qualquer dívida do irmão é 100 denários. Eu já fui perdoado 10.000 talentos. Agora é o que Jesus disse. Concluindo, aí Jesus disse: assim também, entendeu agora? Amém. Ele está dizendo com os discípulos. Entendeu agora? Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo, do coração não regenerado, do coração regenerado, do coração quebrantado pelo Espírito Santo, não perdoardes cada um a seu irmão. Assim Deus vai fazer com vocês, como aquele Senhor fez com aquele servo perverso. Então aqui está a resposta de Jesus a Pedro: quem não perdoa aos seus devedores, não recebe perdão. Então, percebe? Se você não perdoar, Deus vai lhe tratar da mesma maneira que você tratou os seus devedores. Então fique claro, uma pessoa que não perdoa tem que permanecer sem ser perdoada, porque ao negar o perdão a outrem, ela demonstra que não tem condições de ser perdoada. Como alguém disse, aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Portanto, palavras finais: você deve estar sempre pronto a perdoar quem lhe ofendeu, pois um dia talvez deseje que ele ou outrem lhe perdoe. Entendeu bem isso? Vou repetir. Você deve estar sempre pronto a perdoar quem lhe ofendeu, pois um dia talvez deseje que ele, quem sabe, se depois não troca de lugar, se um dia não vai ser você que vai ofender aquela pessoa e vai procurá-la pedindo perdão, desejando que ela te perdoe. Ou outra, hein? Além do que, como pensa apresentar-se diante daquele que graciosamente lhe perdoou uma dívida de 10.000 talentos, sendo que você viveu sem perdoar quem lhe devia apenas 100 denários? Que Deus te ajude a perdoar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, pastor Mário. Vamos sair da igreja. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra que consagrou a igreja.
que exortou a igreja, que falou de forma reta, pura, sincera, profunda e verdadeira conosco. O seu Espírito Santo que está com a sua igreja, aperfeiçoando ela. Aplique essa boa palavra aos nossos corações. Tu falastes conosco, Senhor, que cada coração seja edificado, transformado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do seu servo, o qual o Senhor usou aqui, da parte do Senhor, nos falou, para edificação da sua igreja e glória ao seu nome. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.